Existe na literatura sinais de alarme, ou seja, pacientes que quase que nos avisam que vão complicar. Nós temos a chance de estar tratando ele de forma adequada e evitando um choque e um óbito. Então nós temos basicamente 11 sinais de alerta. Os mais frequentes e mais significativos, são a dor abdominal intensa e contínua. Uma dor abdominal que ela começa na região periumbilical, ela se espalha por todo o abdômen e ela tem como característica o fato de não responder a analgésicos comuns. Na parte clínica, ela lembra a dor da pancreatite. E é uma característica importante que durante o exame físico não tem sinais de irritação peritoneal. Outra característica importante como sinal de alerta é o paciente que tem hipotensão postural, ou seja, aquele paciente que deitado a pressão dele está normal. Quando ele senta ou fica em pé, essa pressão cai de 10 a 20 milímetros de mercúrio, caracterizando já nesse momento a falta de volume dentro do organismo desse paciente, que é todo o mecanismo que vai levar ao choque posterior. Outra manifestação importante são os pacientes que têm vômitos persistentes. Mais uma vez, lembrando o quadro do paciente que tem pancreatite. Outra questão também, principalmente nos idosos e nas crianças, é a questão da queda brusca da temperatura. Aquele paciente que ontem estava com 38,5, 39 e hoje de manhã ele está com a temperatura normal ou mais do que isso, ele faz até hipotermia, ele está com 35, 35,5, isso é um sinal de alerta, isso é uma evidência de pré-choque. Não é infrequente que nessa fase de pré-choque eles possam se apresentar com grande irritabilidade, uma irritabilidade não justificada ou mais que chama mais atenção do que isso é a questão da apatia. Por exemplo, uma criança que ao ser puncionada para se tirar sangue ou pegar uma veia, ela não chora, ela não reclama, ela está muito apática, muito parada, isso significa um sinal de alerta. Embora as hemorragias não sejam incomuns nos pacientes com dengue, algumas delas trazem em si um potencial de gravidade. E dentre deles chama atenção a hemorragia digestiva, principalmente aquele paciente que faz hemorragia digestiva alta, que expressa por sangramentos, digestivo alto como hematêmese, ou mesmo pelo quadro de melena. Outra questão também importante é quando você examina o paciente e ele tem um fígado aumentado de volume. E esse fígado é um fígado doloroso, porque na realidade esse fígado está refletindo toda a fisiopatologia da doença, aonde você tem perda de líquido para terceiro espaço e esse fígado está crescendo, junto com esse aumento de líquido, está se depositando no fígado, por isso ele cresce. Ele lembra um fígado de insuficiência cardíaca congestiva na primeira fase aguda. Dentro dessa mesma fisiopatologia, essa perda de líquido para terceiro espaço é que vai explicar o aumento abrupto do hematócrito. Mais um sinal de alerta é aquele paciente que chega com desconforto respiratório, porque na realidade isso pode estar refletindo a presença de um derrame pleural ou, mais grave do que isso, hemorragias pulmonares. Muito importante também estar monitorizando o volume urinário desse paciente, já que a gente sabe que o que vai fazer com que o paciente entre em pré-choque e choque são todas aquelas citocinas da resposta inflamatória. E essas citocinas, elas fazem com que haja redução do fluxo sanguíneo renal e, por consequência, diminuição da diurese. Aquele paciente que tiver uma queda muito acentuada no nível de plaquetas e essas plaquetas ficarem inferiores a 30 ou 20 mil, esses pacientes também devem ser monitorizados na pesquisa de sinal de alerta.